Boa noite, irmãos. Amém. Nós estamos iniciando mais um culto. Esse é o quarto. E é um prazer estar na casa do Senhor, né? Aquilo que Ele está construindo. Eu queria ler o Salmos 3, que diz assim, Salmo de Davi. Senhor, como você tem multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim. Muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois tu feres no queixo todos os meus inimigos, quebras os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Senhor, nós queremos orar nesse momento para iniciar essa reunião, agradecendo primeiramente, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é fiel, Jesus, o Senhor é fiel em todos os seus caminhos. Os seus caminhos são mais elevados que os nossos, os seus pensamentos são mais altos que os nossos. E por isso eu sei, Senhor, que nós não precisamos andar como se estivéssemos sendo derrotados. Nós não precisamos andar como se pudéssemos ser derrotados, porque o Senhor vai à nossa frente. O Senhor é o Deus que guarda, que está na nossa retaguarda. O Senhor tem guardado os seus filhos. O Senhor tem guardado aqueles que têm buscado a tua face. Eu sei, Senhor, que os planos do inimigo não prevalecerão. Eles caem um a um pela glória e o poder do teu nome, Jesus. E nós podemos nos reunir na confiança de que o Senhor vai à nossa frente, de que o Senhor vai à nossa frente na batalha, de que nós temos um bom Senhor que cuida, um bom general que cuida de todas as coisas, que organiza todas as coisas, e nós podemos adentrar com confiança. Pai, que essa noite o Senhor venha nos dar graça, que essa noite o Senhor venha falar conosco, Pai. Que nesse momento, Senhor, da adoração, que nós possamos estar diante de Ti, agradecendo ao Senhor, adorando o Teu nome, que o Senhor receba a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus. Apenas fazer a tua vontade, Senhor, e nada mais.
mim, Jesus. Tudo vem de ti, tudo vem de ti. Todas as coisas, Senhor, são para ti, oh, Senhor, declaramos essa noite. Tudo é para ti, Senhor. Nosso louvor, nossa gratidão, nossa adoração é somente a ti, somente a ti. Declaramos, Senhor, todas as coisas, ó Pai, vem de ti. Tudo vai para ti, ó Pai. A honra, a glória, o louvor. Que
separou as suas sementes. Você pode trazer a sua oferta, o seu dízimo. Nós temos o gasofilaço aqui, o QR Code, se você quiser fazer pelo aplicativo no celular. Eu queria orar por você essa noite. Senhor, assim como Abraão, um homem de fé e de revelação, Senhor. Antes de ter uma lei escrita, Senhor, aquele homem lhe disse: Senhor, eu quero participar dos teus propósitos eternos. Então nos dê, Pai, um coração ensinável, um coração que pode ser moldado por Ti, aperfeiçoado por Ti, Senhor, para que nós possamos cooperar com os Teus propósitos eternos aqui na terra. Abençoa, Pai, a semente, Senhor, daqueles que vão depositar essa noite, Senhor. Multiplica, Senhor, faz transbordar, Senhor, e abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Nós queremos Te conhecer ainda mais, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ah, Tu és santo. Você vai orar por mim? A Ele a glória para sempre. Amém. Antes de ir para o momento da palavra, eu queria só compartilhar algo com vocês. Se você pudesse sentar, pode ficar à vontade. E é a respeito do pastor Emerson e da pastora Camila, que estão aqui com a gente. Eu estava ali orando e chorando, né, com o Senhor, de tanta gratidão pela vida de vocês. Porque eu falei: Senhor, honra quem merece honra. E desde o início, quando vocês vieram nos servir, então, na sala de adoração, né? Para quem não sabe, eles são de outra igreja, eles são da comunidade de Leádia. Mas eles estão servindo com a gente no Centro Profético, que tem a visão de reino, e eles entenderam tão bem isso. E eu lembro que quando eles começaram a caminhar com a gente ainda estava lá na Simone, na casa da pastora Simone, na salinha lá embaixo. Quem pegou essa época sabe do que eu estou falando. E eu falava assim: gente, a pessoa vai olhar para o que a gente está fazendo e vai falar assim: que isso não é nada. Eu falava assim: meu Deus, as pessoas não vão acreditar como a gente acredita, porque com a gente Deus tinha falado, mas as pessoas vão ver e vão falar: estão fazendo uma reunião numa casa, né, na garagem de uma casa. Mas vocês serviram com tanto amor, e desde o começo eu tenho visto a disponibilidade de vocês em servir, não só aqui, mas como também lá na Gileade. E vocês fazem isso com alegria. E eu nunca vi vocês virem para nós falar algo, reclamar de algo, pedir para mudar algo. Não, a gente está aqui para servir, a gente está aqui para somar. E a gente nem merecia tanto amor, sabe? E vocês serviram com tanto amor, e aí eu consigo ver em vocês o coração de servo. E isso não é só uma consideração nossa como liderança, né, do Centro Profético, mas é algo que nos constrange, que a gente aprende com vocês. Então, assim, quando a gente pensa em servir outra igreja, em servir outro lugar, a gente fala: olha só como eles fazem isso com amor, com dedicação. E na segunda-feira a gente estava aqui na adoração, quem esteve presente, e o som estava com problema. E eu estava muito agoniado, porque eu sei que para quem está ministrando é uma luta isso, né? Eu falei: mas a Camila não merece passar por isso. E ia e vinha as ondas, né, de problemas no som, e a gente sabe que também tem ataque espiritual também, né? Mas teve uma hora que vocês estavam ministrando, e cá você começou a profetizar, e algo aconteceu aqui nessa sala. Talvez você nem saiba disso, mas não só eu, como outras pessoas ouviram vozes angelicais, um coral de anjos cantando junto com vocês. E no meio daquela batalha, o Senhor validou, Ele falou assim: o que me chamou a atenção foi o foco de vocês. Vocês em nenhum momento pararam de adorar, vocês em nenhum momento pararam de interceder, vocês em nenhum momento perderam, se deixaram levar pelo problema, e vocês conseguiram levar uma sala de adoração que é um grande desafio. Só quem está à frente disso sabe.
E eu preciso honrar vocês, então eu queria agradecer muito a disponibilidade de vocês. Vocês não tinham obrigação nenhuma de acreditar no que a gente recebeu da parte de Deus, mas vocês fazem isso com tanto amor que nos constrange. E se a gente nunca teve a oportunidade de falar isso, eu falo em nome de todos, que a gente ama muito vocês, que a gente agradece muito, que vocês fazem parte de uma época assim que o Senhor foi providencial com a gente em trazer pessoas com esse coração para servir. A gente não sabe como seria sem ter vocês com a gente. Vocês abriram portas, vocês abençoaram a gente, né? Tem abençoado de tantas formas. E a gente também quer se colocar à disposição para servir a casa de vocês, a vida de vocês. Então, precisava honrar. Você pode estender sua mão sobre a vida deles e a gente orar por eles nesse momento. Senhor, eu te louvo por esse casal, por essa família bendita, essa família sacerdotal, Senhor, que é exemplo para tantas pessoas, eles, os filhos, servindo ao Senhor. É um exemplo, Deus, de algo que o Senhor pode fazer nas famílias. E eles são exemplos para nós, Senhor. Nós queremos agradecer, Senhor, por cada disposição, por cada disponibilidade deles, Deus, em nos servir, em nos amar. Nós recebemos isso, Pai, com tanto carinho, Senhor. Nós recebemos isso com muita gratidão, mas também, Senhor, constrangidos com esse amor que nós sentimos nesse serviço, Pai. Nós queremos abençoar a vida deles. Senhor, prospera, Senhor, dê graça, Senhor, abençoe os caminhos deles em tudo que eles forem fazer. Dê direção, Senhor, fala com eles o que eles precisam fazer, o que eles não precisam fazer. Continue conduzindo, Senhor. Traz clareza, Senhor, no entendimento dos propósitos, Pai, a cada dia. Senhor, valida aquilo que eles têm se proposto a fazer, Deus, amar o Senhor sobre todas as coisas e servir a Tua casa, Senhor. Pai, que eles sejam, Senhor, bem-sucedidos em todos os planos, Pai. Nós declaramos sobre a vida deles bênçãos, Senhor, sem medidas. Que eles possam receber, Senhor, em dobro aquilo que a gente mesmo não poderia pagar. Mas o Senhor é o Deus que vê todas as coisas e vê a intenção dos corações. Por isso eu peço que o Senhor venha retribuir conforme, Senhor, aquilo que o Senhor tem visto, da disposição e do amor e do zelo deles, Senhor, para com a Tua obra no Teu reino, Senhor. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, pela visão deles de reino, porque ajudam pastores, pessoas que precisam. Eu sei que o Senhor já tem feito isso há muito tempo, que eles carregam isso, Senhor. Que o Senhor venha fazer com que eles sejam reconhecidos, Pai, que eles sejam respeitados, Senhor, na região celestial, Senhor, como autoridades mesmo, Senhor. Onde eles forem, quem eles ajudarem, Senhor, que seja conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você quer orar por mim? Obrigado. Amém. Hoje é o Fer que vai estar ministrando. Coloca as mãos no seu coração, me ajude a orar. Senhor, prepara a terra do nosso coração, Senhor, para receber essa semente, o Teu fundamento, Senhor. Nos ensina mais uma vez essa noite, Pai. Que nenhuma semente lançada aqui essa noite, Pai, se perca, Senhor. Mas faz todas elas, Pai, frutificar para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Eu oro pela vida do Teu filho, Senhor, que ao abrir da boca dele, Pai, flua um rio caudaloso, Senhor. Um rio, Senhor, que vai nos direcionar, Pai, nesses dias, Senhor. Então nos dê ouvidos atentos, Senhor, para receber a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Se você puder abrir sua Bíblia em 1 Reis 18. Por favor. Do versículo 1 em diante, eu quero falar sobre uma pessoa com vocês. Um personagem bíblico não muito comentado, né? Mas que o Senhor deu uma direção nessa noite. Se você abriu, amém? 1 Reis 18. E sucedeu depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra.
E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra, a todas as fontes de água e todos os rios, porque pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos, os animais, e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi a parte de um caminho, Obadias foi em outro, sozinho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se o seu rosto e disse: és tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai e dize ao teu senhor Acabe: eis que Elias está aqui. Porém ele disse: em que pequei, para que entregues o teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse buscar em ti. E dizendo eles: aqui não está, então fazia jurar os reinos e a nação que não haviam achado. E agora dizes tu: vai, dize a teu Senhor, eis que Elias está aqui. E poderia ser que, apartando-se eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e os sustentei com pão e água. E agora dizes tu: vai, dize a teu Senhor, eis que Elias está aqui, ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e anunciou, e Acabe foi encontrar com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Então ele disse: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem na mesa de Jezabel. Essa passagem ela é muito conhecida por conta de Elias. Então talvez você já tenha ouvido muita pregação sobre ela, porque ela é muito linda, né? Essa palavra. Quando Elias pede para Acabe reunir todos os profetas de Baal, e aí a gente já reconhece um padrão. Os profetas de Baal, o diabo, o inimigo, nosso inimigo, ele sempre busca fazer cópias dos princípios de Deus. Então Deus tinha os seus profetas levantados pelo Senhor, e o inimigo usava da mesma primícia de levantar profetas de um Deus falso, né, de Baal. Isso já diz muitas coisas sobre como o nosso adversário trabalha. Ele sempre tenta usar as coisas como se fossem lícitas, mas distorcendo os princípios de Deus, né? Só que Elias reúne então o povo, e ele pede para colocar fogo no altar, lenha, para jogar água ao redor, para que então eles fizessem um desafio para saber quem era o Deus verdadeiro, Baal ou o Senhor. E quando os profetas de Baal se autoflagelam e fazem vários rituais, e nada acontece. Mas quando Elias clama ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, desce fogo do céu, consome o altar. E aí todo mundo sabe porque isso é lindo, né? O Senhor é Deus. E aí os profetas caem com o rosto em chão, todo mundo cai, que estava presenciando aquilo, reconhece que o Senhor é Deus, exceto, né, os obstinados. E aí Jezabel. E aí Elias, depois de fazer isso, ele se recolhe. Ele vai
ter um tempo com o Senhor, e dali ele é avisado que Jezabel estava perseguindo ele, porque ele tinha envergonhado, né? E aí ele começa a sua jornada de busca para se esconder. E aí tem aquela questão também que ele pede, que ele já tinha profetizado, ele queria falar para Acabe que ia chover, né? Então ele manda o mensageiro 7 vezes, vê uma pequena nuvem do tamanho é tudo lindo, não é? A gente já conhece essas histórias, a gente tem música sobre isso, né? E aí a chuva vem depois de 7 vezes que ele verifica, e vem a chuva e lava a terra. E por que a chuva vem? Porque naquele tempo a idolatria, a feitiçaria, os sacrifícios, era muito grande, a iniquidade. Nem parece com os tempos de hoje em dia, né? E Jezabel, que é muito falada, né? Muito comentada de várias maneiras, mas ela, na verdade, ela manipulava o esposo, o reino, né? Ela governava por ele, pelo esposo, né? O povo, mas ela tinha estratégias malignas, ela que contaminou com os deuses, né? Ela que trouxe a sua cultura maligna, e ela dominava sobre o povo, trazendo essa cultura muito forte sobre a região, sobre o povo de Deus. O povo de Deus foi se esquecendo do Senhor e foi sendo contaminado por isso. E o Senhor me trouxe a Obadias. Obadias tem algumas curiosidades que eu fui estudar, e ele não é... alguns historiadores dizem que ele é o mesmo profeta que tem um livro na Bíblia, dos profetas menores, Obadias. E ele escreveu um capítulo só, né, sobre a profecia dele. Foi escrito, registrado um capítulo só, um livro bem pequeno. E ele denuncia o pecado do povo também, né, e traz ali uma revelação do Senhor para o povo. Mas alguns historiadores falam que eles são a mesma pessoa, outros falam que não, que eles são pessoas distintas. Então, não consigo falar para vocês se são a mesma pessoa. Mas ainda assim, quem era Obadias? Obadias era o mordomo de Jezabel e Acabe. Irmãos, o Senhor falou: eu quero começar a desmistificar e a trazer clareza sobre alguns conceitos que a gente tem muito pré-estabelecidos. O Senhor achou alguém segundo o coração dele na casa de Jezabel. Obadias, ele servia Acabe, ele era de confiança. Os mordomos naquela época, eles eram de extrema confiança, eles tinham acesso às câmaras do rei, eles tinham acesso à administração do palácio. Eles eram pessoas muito influentes ali, conhecidos, respeitados. E Obadias era uma dessas pessoas. Ele conhecia as intimidades, ele sabia da perversidade de Jezabel. E aí a gente pensa assim, não tem como, né, na nossa sã consciência, não tem como uma pessoa que teme ao Senhor está no meio daquilo e está sendo conivente. A gente não pensa assim? Mas aqui o registro histórico sobre ele diz que ele era uma pessoa que temia o Senhor desde a mocidade. E o Senhor via o temor dele. Porque em momento nenhum no confronto dele com Elias, Elias confrontou ele dizendo que era mentira que ele temia o Senhor, ou liberou qualquer palavra para ele de morte ou de maldição. Elias falou para ele: fala lá para Acabe que eu preciso falar com ele. E aí ele fala assim: você é meu senhor Elias? Vou falar mais sobre isso. E ele fala assim: fala lá para Acabe que eu preciso falar com ele. E ele falou assim: mas meu senhor, eles estão te perseguindo. Elias já estava sendo perseguido, né? Todos os profetas estavam sendo perseguidos, né? E Elias está te perseguindo, e ele está perseguindo você, e ele vai para os reinos da terra ao redor, e ele pergunta se viu você ou se ouviu falar de você, e ele faz eles jurarem que não te viram. Imagina se eu, que estou escondendo os profetas do Senhor, eu vou lá chegar para Acabe, para o meu rei, e falar para ele que eu te encontrei e que ele quer ver você. E olha só como Obadias conhecia o Deus que Elias seguia, porque ele fala assim: aí chegando eu lá para falar para o rei que você
que ele quer falar com você, e a hora que eu chegar aqui, eis que o Espírito do Senhor te levou para outro lugar. Ele já sabia que Elias era transladado, te levou para outro lugar, e aí eu vou ser morto. E era a preocupação dele. Mas eu temia o Senhor. Acaso você não ficou sabendo que eu escondi 100 profetas do Senhor nessa perseguição de Jezabel? Elias fala para ele assim: olha, tão certo como vive o Senhor, você não morrerá e eu estarei aqui. Vai lá e fala para Acabe. E aí Obadias vai e fala para Acabe. Acabe vem, encontra Elias. Elias faz esse desafio e aí tudo começa a se desenrolar, né? Obadias era um servo do Senhor num contexto de perseguição religiosa, dentro de um palácio que perseguia profetas do Senhor. Na minha concepção, realmente, poxa, Obadias estava lá servindo, por que ele não fugiu junto, né? Foi atrás dos profetas e fugiu. Só que Obadias tinha um propósito da parte do Senhor. Ele pensou assim, lembra que Elias vai para falar para o rei Acabe que ia chover? Obadias pensou assim: meu Deus, a terra estava em pura maldição por conta da idolatria, então não chovia há muito tempo, e por isso os alimentos eram escassos. E Obadias falou: meu Deus, eu preciso preservar o que eu consegui aqui dos profetas do Senhor, para a nossa cultura, para aquilo que o Senhor colocou no nosso povo, para que não se perca. Ele sabia o propósito dele mesmo na casa de Jezabel. E ele foi até Elias, até Acabe, e servia lá, sendo leal ao trabalho dele. Porém, ele saía de lá e no meio de uma escassez, ele arranjava um jeito, dinheiro, para comprar alimento, e ele alimentava esse povo com pão e água. 100 profetas do Senhor, 50 em cada caverna. Uma outra curiosidade sobre Obadias, para depois eu entrar no que o Senhor ministrou no meu coração sobre isso, é que existe um historiador, eu sou péssimo para nome, só que o sobrenome dele é Josefinos. É um historiador judeu que estudou historicamente, tem livros sobre isso, que ele traz uma peculiaridade sobre Obadias, que Obadias pode ter sido, tem evidências históricas que tenha sido o marido da viúva que encontra Eliseu futuramente. Então, se você puder abrir comigo em 2 Reis 4, no versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. E aí Eliseu vai lá, fala para ela encher a botija de azeite, e o azeite começa a transbordar. E esse historiador judeu, ele fala que por conta da tradução no original, quando ela fala teu servo, meu marido, que ele era servo dos profetas, que morreu, é idêntico a como ele se refere a Elias. E aí, qual é a teoria? Não vou poder confirmar para vocês, mas existem estudos sobre isso. Eu achei curioso, por isso que eu quis compartilhar, mas não tem nada a ver também com a palavra. Quando Elias passou para Eliseu o encargo profético daquela época, passou-se um tempo, a crise foi mais estabelecida, já tinha chovido sobre a terra, e ele diz, esse historiador, que Obadias fez empréstimos para conseguir comprar alimento, porque ele não podia levar do palácio, senão iriam, saber que era ele. Então ele fez empréstimos para comprar o alimento para levar para os profetas, porque eram 100 profetas, gente.
alimentar 100 pessoas todos os dias por aproximadamente 3 a 4 anos. Ele fez isso. Ele preservou os profetas. E ele se endividou por isso. E quando ele veio a falecer, o credor foi fazer a cobrança do que ele devia. E aí chegou na viúva e pediu: então me dá seus filhos como garantia desse pagamento. E aí a viúva se desespera e ela foi procurar quem? Né? Eliseu. Por quê? Porque Obadias fazia parte, ele servia nas escolas de profetas daquela época. E aí, nessa teoria, por conta disso, Obadias precisou, a viúva foi abençoada por Eliseu, e o Senhor fez tudo o que ele fez, inclusive dando um filho que ela não poderia ter, depois salvando a criança, e tudo que ele fez foi fruto da semente de Obadias, né? Então, o historiador tem evidências fortes de relatos, e toda aquela questão histórica que eles avaliam de que se tratava da mesma pessoa. Ainda que não seja a mesma pessoa, vamos se ater só à verdade que a gente tem aqui da palavra. Obadias cuidou de 100 profetas do Senhor numa época de muita perseguição. Jezabel mandou matar todos os profetas. E vocês se lembram que depois que Elias vai para a caverna e que ele está fugindo de Jezabel, depois que ele fez todas aquelas maravilhas e choveu sobre a terra, ele vai para a caverna também se esconder. E a gente vai ler daqui a pouco. Vocês lembram que ele, logo em seguida, o Senhor fala com ele sobre 7.000 que não se dobraram? 6.900 mais 100 profetas que Obadias guardou. O Senhor estava fazendo uma estratégia de preservar 7.000 que não tinham se dobrado a Baal. E o Senhor estava usando Obadias como uma dessas pessoas. Existia um plano da parte do Senhor. Ele estava usando Obadias de dentro do palácio de Jezabel, num contexto que a gente falaria, nossa realidade humana, a gente falaria assim: está errado, ele está sendo conivente, porque a gente tem sempre as nossas teorias. Mas o Senhor estava separando alguém para separar 100 dos 7.000 que não se dobraram. Naquela época, escolas de profeta já aconteciam desde Moisés, né? Samuel, mas Moisés também tem relatos que ele também ensinava sobre a questão profética, que muitos não queriam aprender, né? E desde Samuel, a gente vê até a comitiva, a gente tem o nome de comitiva de profetas no carnaval que a gente faz no feriado, a gente faz a comitiva, que alguns aqui participaram, por conta disso, porque Samuel está descendo, né? Os profetas dessa comitiva descem enquanto encontram Saul no caminho. Saul começa a profetizar também, e acontece tudo aquilo. Então, assim, existem evidências históricas dessas escolas, e aqui a gente vê isso também. Por quê? Porque Elias, quando Obadias reconhece Elias, ele fala: és tu meu Senhor? Ele reconhecia o que Elias carregava, ele reconhecia o que Elias ensinava, ele seguia, fazia parte, ele conhecia essas 100 pessoas que ele guardou para o Senhor. Ele participava dos ensinos. E há registros bíblicos mesmo sobre essas escolas, e elas eram muito maior do que a gente imagina. Era muita gente que Elias, Eliseu, o profeta Samuel, eles ensinavam a respeito do Senhor, a respeito da palavra mesmo daquela época, né, dos pergaminhos. E existia isso, existia esse repasse. E quando a gente vai para o Novo Testamento, quem fez a escola de profetas e quem tem interesse de fazer, que a gente oferece, tem evidências bíblicas também claras sobre comitivas de profetas, sobre profetas que se reuniam, profetas que se reuniam para orar, e de repente o Senhor falava assim: ó, ora mais um pouco, porque eu quero mandar fulano para aquela região, transladado também, a mesma coisa que acontecia com Elias. Eu vou mandar, e ele vai sair daqui, ele vai se encontrar lá não sei na onde, né, fala o local, e fogo vai descer e as coisas vão acontecer. Existem, porque a gente estuda muito sobre isso. Inclusive, quem tem interesse de ver essa escola, a gente tem ela toda online também, dessa primeira turma
que se formou. E quando o Senhor nos reuniu, e por que eu estou falando isso? Porque hoje, eu estava preparando essa palavra essa semana e o Senhor falou: eu continuo forjando a identidade de vocês. Eu falei: Senhor, mas a gente já fala muito sobre isso. O Senhor falou: mas o óbvio precisa ser dito. Eu quero confirmar qual é o meu desejo para vocês, qual é o meu interesse para vocês, e vocês precisam entender isso. E quando o Senhor nos chamou, Ele falou sobre esse ajuntamento de profetas. E qual é o profeta que a gente acredita hoje do Novo Testamento? Sendo honesto, profetas do Senhor são aqueles que buscam ouvir o que o céu está dizendo nesses dias. Não é só aquele que diz: eis que te digo, eis o Senhor, eis isso, eis aquilo. Não. Profeta real é aquele que busca, através da adoração, entender o que o céu está gerando naquele ambiente. Através da pintura, entender o que o Senhor está querendo falar através da pintura profética. Através da dança profética, tentar fazer uma dança que se alinha com o céu de tal forma que as pessoas vão sentir algo da presença do Senhor. Um instrumento vai estar sendo tocado e ele vai estar quebrando cadeias. Isso é o profético, não místico, o profético real. É quando as pessoas se desprendem da terra para dar a oportunidade de ouvir o mínimo que a gente consegue, porque Deus é tão grande. A gente tem a iniciativa de sair desse lugar terreno, das nossas coisinhas, das nossas questões pessoais, e a gente fala: eu vou entrar num ambiente para ouvir o que Deus está querendo dizer e o que Ele está querendo fazer. Esse é o profético real. E o Senhor falou: reúne, porque eu vou mandar aqueles que não se dobraram. Eu vou mandar para caminhar com vocês. Mas eu vou mandar também aqueles que precisam ser curados, aqueles que precisam ser restaurados, aqueles que foram feridos no meio do caminho. E a gente caminha sobre essa palavra de muita responsabilidade, porque nós não nos sentimos desde o começo. A gente caminha como liderança do Centro Profético. A gente não se sentia capaz desde o começo. E Deus escolhe mesmo as coisas que não são para confundir as que são, né? E o Senhor começou a revelar para nós: olha, vai chegar pessoas que a igreja, no geral, não estou falando nem de placa, nem criticando denominação, mas a igreja às vezes rejeita por não ter entendimento. Mas o Senhor vai mandar pessoas de vários lugares que outros rejeitariam, mas vocês vão amar, vocês vão cuidar, vocês vão ensinar o caminho da cura, da liberdade. E aí a gente: uau, meu Deus, será que a gente dá conta disso? Né? Será que não é a gente que é esse povo curado, que precisa de cura? Não. E é de glória em glória, de fé em fé, né? Mas o Senhor decidiu fazer algo, reunir essa galera. E por isso que a gente foca no ensino do profético verdadeiro. Por isso que tem a escola de profetas. Por isso que a gente tem adoração e intercessão. É a possibilidade da gente sair da fala, de tentar ouvir o que os céus estão dizendo, para a gente pôr em prática. A adoração e intercessão é um lugar estratégico para ouvir a voz do Senhor, para ouvir o que os céus estão querendo dizer. Não é à toa que as melhores músicas hoje que têm sido lançadas e têm ficado conhecidas na nação, graças a Deus, saem de salas de oração. Eu não gosto de falar dessa encardida da doutrina de Jezabel, porque a gente sabe que as pessoas falam: é um espírito, né? É um espírito, não da Jezabel, mas o espírito mesmo que atuava nela, que tenta atuar de geração em geração, gerando uma doutrinação. Então, como que atua? Querendo exercer controle. Não, as coisas têm que acontecer do meu jeito. Toda espécie de controle humano
abre legalidade para a atuação do espírito de Jezabel. Porque o Senhor fala: eu vos chamei para que sejam livres. Eu não dou para vocês o espírito de escravidão. Vocês são livres. E a gente é livre, inclusive, para ser quem a gente é. As pessoas não podem ser moldadas ao nosso padrão, ao que a gente acha certo. As pessoas são livres. E é difícil, porque todo lugar que você chega, parece que a nossa sociedade, ela quer já enquadrar num lugar, numa caixinha. Todo lugar que a gente chega, no trabalho, ou em qualquer lugar, a gente tem que ser alguma coisa, ou ser alguém. Mas o Senhor nos chamou para ser livres. Ser livre, irmão, é você ser quem você é, a ponto de deixar o Espírito Santo trabalhar em você quem Ele quer que você seja. Ser livre é você poder ser quem você é, até que o Senhor conclua a sua obra, o seu plano perfeito. Não é à toa que no Novo Testamento a palavra sede pacientes uns com os outros está recheada em todas as cartas de Paulo. A paciência uns com os outros, o amor, aguardar o Espírito Santo, ser paciente até que o Espírito Santo conclua a obra. Mas, irmãos, a gente não tem paciência, sabe por quê? Porque a gente vem de um histórico familiar, de um histórico cultural no Brasil, de enorme julgamento, de enorme apontamento, né? A gente veio de uma geração de pais que ficavam na rua, não tinha nem celular, não tinha nada para ver a vida de artista, então ficava na rua uns falando dos outros, e a gente cresceu numa cultura assim, e é fácil para a gente apontar o dedo para as pessoas, segundo o nosso padrão. Mas essa cultura, ela não tem validade onde o Senhor está apontando um lugar que tem liberdade. Então eu não posso estabelecer uma cultura terrena em um lugar que o Senhor falou: as pessoas vão vir e vão ser curadas, as pessoas vão vir como elas estão. Então eu não posso receber aqui uma pessoa que é presa no homossexualismo e agir como se eu fosse tão santo e tão perfeito que essa pessoa não é digna. Olha lá, espírito de engano. Não. O Senhor é poderoso para fazer a obra dele em cada um, só que não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, e a gente precisa aprender a não andar ansioso sobre essas coisas. A gente precisa aprender a descansar no tempo do Senhor. A hora dele é perfeita. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas eu já fui julgado, eu já fui muito julgado. Quem aqui já ouviu o meu testemunho? Eu tive problema na identidade. Então, na minha adolescência, na minha infância, meu pai era alcoólatra e é muito violento. E isso fez eu pegar muito da minha mãe e das minhas irmãs. Então, eu era uma criança e um adolescente afeminado. E isso era muito difícil para mim lidar, porque naquela época era a época do bullying. Hoje em dia fala muito sobre isso nas escolas, né? Mas naquela época era a época do bullying. E o diabo tentou de todas as formas distorcer a minha identidade. E se não fosse Jesus olhar para mim, esse cara fantástico, maravilhoso, que olhou para mim e falou assim: ele não é só isso que estão falando, eu tenho um plano para ele. E ele me batizou no Espírito Santo quando eu era adolescente. Ele me batizou com a evidência de falar em línguas quando eu era apenas um menino, que toda a igreja tinha dúvidas. Mas não vai dar em nada. Coitada da mãe dessa pessoa. Não sei o que lá, todos esses comentários que a gente sabe. Então eu sei o que é ser julgado. É horrível. É horrível, porque as pessoas não conhecem a nossa intimidade. Quem sonda o coração é o Senhor. E eu estou falando isso para vocês com todo amor do meu coração e toda a misericórdia que o Senhor derramou sobre mim. Então eu tenho autoridade para falar sobre isso. A gente precisa ser paciente com as pessoas. E por que o Senhor está pedindo para falar sobre o óbvio? Porque o centro profético e essa igreja nasceu para receber essas pessoas. E aí, irmãos, se a gente não está preparado para lidar com gente estranha, gente torta, gente diferente, gente cada um do seu jeito, infelizmente não é o lugar de caminhar, porque é o que o Senhor apontou desde o começo, é a medida do céu para esse lugar. Vai vir gente que precisa de cura, de restauração, de todos os tipos, de todas as formas.
e a gente precisa só exercer o amor. Eu acho engraçado porque a gente começou a fazer para nascer essa igreja, quando o Senhor começou a apontar isso, houve já bastante resistência, mas quando o Senhor começou a apontar sobre essa igreja, a gente falou, a gente precisa então saber o nome. Então a gente fez um propósito de acordar de madrugada, né, de oração, algumas pessoas, alguns intercessores aqui, liderança, e a gente estava tentando ouvir do Senhor. E tudo que o Senhor falou com todo mundo que se conectou foi sobre pão e sobre água. Eu estava orando no meu quarto, 3 horas da manhã, eu senti cheiro de pão. Não tem padaria perto de casa, foi só nesse dia que eu senti. A dona Rita estava orando também, recebeu uma palavra sobre lance o pão sobre as águas. A Pri recebeu sobre águas. Então Deus falou o tempo todo sobre isso. E aí, quando o Senhor me levou a ler sobre Obadias alimentar os profetas com pão e água, existem duas coisas, porque o Senhor ele é muito profético, né? Deus é mais profético que a gente. Existem duas coisas. Pão e água pode ser, sim, porque naquela condição que eles estavam vivendo, os animais não tinham nem se alimentavam, né? Então não tinha carne, era escassez, então era pão e água, né? O que conseguia fazer, o que dava, né? Mas eu acredito que pão e água fala muito mais, sabe? Fala sobre a comida dos profetas. Em João 6,35, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Em João 4,13 e 14 diz assim: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jesus é o pão que é repartido no corpo, na família de Deus, em todas as denominações. Nós amamos a igreja do Senhor, todas as placas, todas as denominações, tem remanescentes lá. Assim como Obadias estava na casa de Jezabel, tem remanescentes em todas as igrejas, porque o Senhor está costurando uma noiva. Ele está ataviando uma noiva que vai além da nossa compreensão humana, e Ele está buscando em todas as igrejas, e Ele fala: esse daqui eu encontrei, é minha noiva, ó, o coração dele está em mim, esse daqui é meu, vem cá, vem cá, vem cá que eu vou ataviar o vestido, vem cá. Nós acreditamos que as igrejas que sempre tem pessoas, que o Senhor se move por um coração. O Senhor sonda o coração, a gente não sonda. A gente tenta, a gente quer ser autossuficiente, sondar o coração das pessoas, mas é o Senhor que sonda. E Ele está sondando os corações, e Ele está andando por toda a terra, procurando alguém que o adore em espírito e em verdade. E sabe por que o Senhor usa as pessoas, até mesmo aquelas que não são aprovadas por Ele? Assim como Ele deu as palavras a Balaão, assim como Ele liberou tantas palavras, uma mula, um jumento falou. Assim, se não tiver quem fale, as pedras vão falar. O Senhor usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. Ele é autossuficiente, Ele é glorioso, Ele é poderoso. E sabe por que Ele usa? Por conta daquele coração verdadeiro. Então sim, o Senhor está operando nas igrejas que a gente demoniza. Sim, o Senhor está fazendo algo na igreja do Brasil, no meio de tanto homem que vai ter que se dar conta ao Senhor das vidas que perdeu. Ele sim, os lobos, os devoradores. Mas mesmo no meio de um líder devorador, tem os guardados de Jesus, tem os remanescentes. E o Senhor vai tratando, e o Senhor vai usando a mula, gente, para falar com quem Ele quer falar. E o Senhor vai usando as circunstâncias, as coisas, por conta daquele coração que ama ao Senhor, que serve ao Senhor. Ele vai vir e Ele vai fazer. Isso não significa que quem está sendo usado está sendo aprovado. E aí que está o perigo. E aí que entra o espírito de engano. Porque o nosso desejo não deve ser de ser usado nos dons, mas deve ser de agradar o coração do Senhor. Isso é caráter. Mas até que a gente consiga atingir essa estatura, a gente está sendo trabalhado de glória em glória. Então não tem como a gente falar, não tem como eu falar: irmãos, eu não tenho possibilidade de falar quem aqui é menos de Deus, quem aqui é mais de Deus. Eu não tenho essa autonomia.
não me cabe. Existe um Deus que sonda o coração, e ele fala na palavra: Deus não vê como o homem vê, ponto. Não deixa brecha, não deixa sombra de variação, não existe dúvidas a respeito disso. Nós não vemos como o Senhor vê, Ele vê de uma forma diferente, Ele vê o que está no íntimo. A gente tenta, sabe? E a gente se frustra porque a gente quer cuidar da noiva do Senhor, mas é Ele que está ataviando. A gente tem que ser disponível, vaso. Senhor, usa como o Senhor quer. Me ajuda a não ser pedra de tropeço para o meu irmão, a não ficar julgando tanto. Me ajuda a amar o meu irmão, indiferente se eu acho que o Senhor já fez a obra ou não. Me ajuda, Senhor, a me compadecer dele e ser paciente até que a obra seja feita, porque eu quero ser participante da sua obra na comunhão do corpo. E sabe por que eu não gosto de falar de Jezabel? Porque eu acho que eu não gosto de muito crédito para isso, porque eu acho que se combate Jezabel com graça. Então a gente tem que falar muito da graça de Jesus. É a cruz, é aquilo que o sacrifício que ele fez. Ele já pagou a nossa conta, a gente já não está devendo nada. A gente tem que ir diante dele e buscar todos os dias o perdão, a remissão dos pecados, e buscar todo dia estar agradando ao Senhor. Só que ainda assim ele pagou uma conta absoluta e tirou o escrito de dívidas que estava contra nós. Então eu não sou mais prisioneiro. E aí essa graça que superabunda, ela é maior que a lei. Essa graça que superabunda, ela é maior do que os nossos sofismas. Ela é maior do que os nossos pensamentos culturais sobre como deve ser ou como não deve ser. Ela superabunda, ela enche o ambiente. E a graça do Senhor, sabe quando eu recebo a graça? Eu honrei aqui a vida do Emerson e da Camila, dos pastores. Eu recebo graça. Graça é isso. É você liberar. Você não tinha obrigação de estar aqui, você não tinha obrigação de estar servindo 2 lugares, você não tinha obrigação nenhuma, mas você está fazendo com amor e com graça. A graça vai sendo repartida, e aí o Senhor vai amando isso, o Senhor vai acrescentando, e o Senhor vai dando mais dons, e você vai amando as pessoas, até aquelas que você não se dá tão bem, que você não tem afinidade, mas pelo Espírito Santo você começa a amar ela tanto que você passa pelas afinidades, e você começa a servir essa pessoa com amor, e você começa a a gente fala muito de João 17, é dar uma verdadeira unidade, mas a gente está sempre a ponto de julgar alguém, gente. A gente está sempre a ponto de dividir. A gente não está disposto a descer até que a pessoa mude, até que Deus faça uma obra. A gente quer fugir daquilo que a gente não confia. Mas o Senhor está nos chamando. Esse lugar foi feito para ter essa diferença, no sentido não sendo melhor ou maior, mas é uma questão de identidade. É amar quem não merecia ser amado aos olhos da sociedade. É amar as pessoas com o amor de Jesus, o amor sincero. O amor sincero. Em 1 Coríntios 13 diz assim: e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que estivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, né? Os evangelistas aí que querem fazer muita obra social. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso teria proveito. Tem que ser amor. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Irmãos, esse é o padrão de amor. 1 Coríntios.
Um amor que não suspeita mal. Meu irmão, o crente, ele devia ser o povo mais inocente da terra. É que o inimigo vem sujando a nossa mente e os nossos olhos para a gente ver tudo com uma maldade, com medo, Mas o crente, ele deveria ser o povo com os olhos puros. Purifica o meu olhar, Jesus. Eu quero olhar como você olha. Eu quero ver como você vê. Eu não quero ver segundo as minhas tradições, os meus conceitos. Eu não quero ver segundo as minhas dores, a minha rejeição. Eu quero ver como o Senhor vê. Me deixa ver como o Senhor vê. Essa deveria ser a oração do crente todos os dias. Nós precisamos ver como Ele vê. Nós precisamos ter compaixão e amor a ponto de constranger. Irmão, o dia que alguém olhar para mim e falar: eu vejo no seu olhar o amor de Cristo, verdadeiramente, assim, eu vou ficar tão feliz porque eu estou lutando para isso, mas não consegui ainda. Não suspeita mal, não inveja, não se irrita facilmente. Esse é o padrão do amor, é o versículo mais lido nos casamentos. Mas esse é um padrão do Senhor sobre o amor verdadeiro. Não é aquele amor que a gente fala: mas eu amo, mas eu questiono. Eu amo, mas eu quero as coisas do meu jeito. Eu amo, mas eu suspeito mal. Eu amo, mas eu não confio nas pessoas. Eu amo, mas... Esse não é o amor do Senhor. Você ama o amor ainda bem humanizado, bem humano. Eu amo o amor bem humano. Preciso de muita graça do Senhor para amar como Jesus ama. Mas existe um padrão, e esse é o padrão. E não venham me dizer que é diferente disso. Esse é o padrão de amor. E aí, eu não vou ler com vocês, mas em 1 Reis 19:2 tem aqui a perseguição de Jezabel a Elias, manda um mensageiro para ele, ele foge, e aí diz que o anjo do Senhor vai até Elias para sustentá-lo. E o que o anjo leva para sustentar Elias? Pão e água. Aí já fica diferente, né? Porque se a terra estava na seca, o Obadias conseguir só pão e água, a gente entende, estava numa crise, né? Mas o anjo tinha poder de levar um belo de um cordeiro assado, fala sério. Mas essa foi a comida de Elias na caverna: pão e água, que sustentou ele por 40 dias, andando para onde o Senhor queria levar ele. E aí eu entendi, falei: Senhor, eu entendi, casa do pão. Para quem não sabe, a casa do pão é essa igreja que está nascendo, e ela vai ser uma porta de entrada, abertura, para servir no centro profético, que tem uma visão de reino, de servir as igrejas da nossa região e que está das nações, de quem o Senhor quiser que a gente sirva. E o Senhor, na visão original, o Senhor mostrou um lugar, uma chácara, onde vai receber pessoas, vai ser um lugar de refúgio, talvez vai ter obras sociais, e a gente ainda está tateando o que Deus vai fazer, mas a gente sabe que é um modelo muito especial, muito lindo que o Senhor tem feito. E a Casa do Pão, a comunidade, ela precisa ter, ela tem o DNA do centro profético, ela precisa nascer do centro profético. É isso que o Senhor está fazendo. Porque não é que nós sejamos melhor que qualquer outra igreja, não, pelo contrário, mas é um propósito. Se a gente vai receber pessoas que outros lugares não estão preparados, e não é pela graça e pela misericórdia do Senhor, porque a gente não sabe por que não estão preparados, mas a gente sabe. Quem lida com o evangelismo, que o Paulinho forte nisso, sabe que às vezes a pessoa aceita Jesus, mas não sabe para qual igreja vai, porque às vezes não é aceito do jeito que é, até Deus fazer o que precisa fazer. Mas se nós somos essa igreja, esse DNA precisa estar impresso em nós. Nós precisamos ser essas pessoas que vão amar aqueles que não são. E aí, sabe o que Deus faz, que é mais engraçado? Ele pega algumas pessoas que não são, ou que são -2, ou -3, ou -4, e dá essa
essa incumbência. Porque ele gosta de fazer isso, ele gosta de confundir, né, a sabedoria humana. Então ele fala assim, eu vou escandalizar, eu vou pegar um povo bem frágil. O Hernan falou sobre isso e testificou, né? Povo frágil. Porque a glória vai ser minha do que eu vou fazer. Mas esse povo frágil já foi tão experimentado, já foi tão maltratado pela vida, já passou por tanto bocado, já teve que abrir mão, perdoar e amar. E hoje talvez eles consigam entender alguém que não é. Talvez eles consigam descer do orgulho, descer da autossuficiência e olhar para um outro e amar como Jesus ama. Esse é o DNA. E aí sabe o que a gente vai servir? Pão e água. Glória a Deus. Jesus purinho. Ele é o pão, ele é a água da vida. Ele precisa ser apresentado para aquele que não tem identidade. Ele precisa ser apresentado para aquele que vai chegar aqui todo destruído, todo torto. E ele vai ter que ser apresentado e a gente vai distribuir esse pão e a gente vai amar. É mais do que uma santa ceia. É mais do que somente, nossa, eu sou digno de tomar a santa ceia porque eu sou. Não, a gente vai dar pão e água, a gente vai repartir o corpo, a água da vida, a água que mata a nossa sede. Eles precisam saber também que existe uma água que mata a sede. Eles precisam saber também que existe um pão que alimenta, inclusive nas nossas faltas. O Senhor é suficiente. E aí o Senhor começa a fazer, e aí o Senhor tem o jeito dele de fazer, e sabe para onde que ele leva você que é um profeta do Senhor. Eu acredito que todos que estão aqui foram chamados para ouvir o céu, para serem profetas nessa geração. Profetas não como encargo profético, né? Mas profetas no sentido de buscar viver os rios de água viva que fluem dentro de nós e conectar com a glória de Deus. Ele está buscando os profetas dessa geração. E sabe aonde, meu irmão, que o Senhor costuma fazer? Porque o padrão se repete. É o princípio dele. Ele faz algumas coisas doidas, diferentes. O Senhor é assim. Ele fere a nossa sensatez e a nossa religiosidade. Mas ele começa a fazer algo novo. E quando ele vai trabalhar com alguém que é profeta, ele leva para a caverna. 100 profetas foram alimentados 3 anos. A gente não sabe o que aconteceu lá. A gente não sabe quais foram as conversas. Davi, que para mim é o maior profeta bíblico da adoração, que entendia o céu, que falava de coisas que viriam, que ministrava adorações que são todas messiânicas e que apontam para o Messias, sem mesmo ter conhecido Jesus como nós conhecemos. Mas ele foi levado para a caverna também. Ele também passou por perseguição. Profeta passa por perseguição. Também tem outra coisa: profeta não tem honra na sua casa. Jesus não foi reconhecido pelos seus. Existe um lugar de provação. E sabe esse lugar da caverna? Ele é tão precioso porque é ali que o óleo vai sendo gerado. É no esmagamento dos nossos achismos, das nossas sensatez. E aí a gente fala assim: Deus, eu achei que eu soubesse alguma coisa, mas eu sou mesmo alguém que não sabe nada. Me ensina de novo. O que você quer? Como você vê? O que você faz? Eu não estou entendendo. Eu sou crente velho, eu achava que eu te conhecia, mas agora eu estou vendo que eu estou precisando passar pela reciclagem. Mas sabe o que é importante? Na caverna não vai faltar o pão e a água. Aleluia! Pode faltar tudo, mas não vai faltar a comida do profeta.
O pão e a água está no palácio. O pão e a água está nos momentos que o Senhor honra alguém, mas o pão e a água também não falta na caverna, na desconstrução. Irmãos, a gente precisa, por mais velho que a gente seja de igreja, por mais tempo que a gente tenha de entendimento, de discernimento, a gente precisa descer pro oleiro. A gente precisa sair da nossa soberba, do nosso orgulho. A gente precisa vir e mexe, falar: Senhor, eu não sei direito o que eu estou fazendo, por favor. Eu preciso que você me molde, eu preciso que você me mostre. Eu só não quero ficar inerte, sabe por quê? O profeta que comeu a água e o pão que foi oferecido da parte do Senhor, ele tem desespero da inércia. Ele tem desespero quando o coração começa a ficar muito frio, quando tudo começa a ficar meio distante, quando a gente começa a ficar mundano demais. Aí você começa a sentir aquela saudade. E aí você fala: eu preciso ir para o oleiro, eu preciso descer. Eu não sou o portador de toda ciência, de toda sabedoria. Eu não sei como as coisas devem ser o tempo todo, não. Eu preciso saber quem eu sou. E sabe o que eu sou? Eu sou barro. Barro. Eu preciso ser reajustado. Eu não sei tudo que eu acho que eu sei. Eu não sou tudo que eu acho que eu sou. Porque depois que nós nascemos de novo, nós somos tudo que a Bíblia fala. Nele. No Senhor nós somos tudo. Mas em nós mesmos nós não somos nada, ninguém. Nós não temos o direito de apontar o dedo para o nosso irmão. Porque a Bíblia fala: tira a trave do seu olho, é bem a trave mesmo, tira do seu olho, antes de julgar alguém. Como nós vamos receber essas pessoas, profetas do Senhor, ou pessoas que ainda não o conhecem, feridos, cansados, sobrecarregados, com pão e água em tempos de escassez? As pessoas estão com sede, com fome da água da vida. As pessoas vão vir estrupiadas, desviadas, com fome e sede da água e do pão da vida. Elas precisam encontrar um lugar onde elas podem só tirar minha armadura ferida. Aqui eu me sinto, aqui não tem ninguém com olhar de assombramento sobre mim. Aqui eu posso ser eu e eu posso me submeter ao trabalhar do Espírito. Aqui eles só estão me dando pão e água. Eu achei que eles iam vir pedir para eu tirar minhas coisas, para eu mudar minha roupa, para eu mudar meu ser exterior. Eu achei que eles fossem pedir para eu me portar de uma forma diferente, ou para falar de um jeito diferente. Mas não, eles só me dão pão e água. Que lugar é esse? O amor acima das impressões pessoais, o amor acima dos nossos achismos, o amor acima dos nossos interesses, o amor acima do que a gente acha que é certo ou errado, o amor acima de tudo, porque o amor sobrepõe todas as coisas. O amor sobrepõe todas as coisas. Eu vejo o apóstolo Paulo falando ali, eu não lembro a referência, mas que ele fala, né? Estão falando umas coisas aí que não tem nada a ver. Não estão falando tudo certo que era para falar de Jesus, estão distorcendo algumas coisas, mas pelo menos importa que está sendo pregado. Acima das heresias, das coisas erradas que estão fazendo, mas Cristo no mínimo está sendo anunciado de alguma forma. E aí o Espírito Santo vem, corrige, faz o trabalho dele. Irmãos, nós não podemos ser, essa não é a nossa identidade. Nós não somos aqueles que vão apontar os erros das outras igrejas. Nós vamos amar e receber as pessoas das outras igrejas. Mas não vai dar certo porque os pastores não gostam, porque os pastores têm ciúmes. Aí é uma questão do Espírito Santo com cada pastor. Mas a gente vai estar aqui para receber cada pessoa que precisar ser restaurada, curada,
amada e comer o pão e a água. Glória a Deus. Esses são dias que o Senhor está fazendo um despertamento de profetas. E assim como Obadias, eu creio que nós somos... eu poderia falar que nós somos os... Quantas pessoas tem aqui? 20? 30? Os 30 que não se dobraram? Aleluia, glória a Deus. Que estão aqui buscando a presença do Deus vivo. E aí, a gente está fazendo parte de um plano maior, um plano perfeito, para os últimos dias, onde o Senhor fala que Ele manifestaria o espírito de Elias, assim como ele fez isso em João Batista, para preparar o caminho. Existe algo que está sendo feito nesses dias, para preparar o caminho. João Batista preparou o caminho para a chegada do Messias. Existe um povo que está sendo levantado e despertado para preparar o caminho para o retorno do Messias. É o avivamento dos últimos dias. E aí o Senhor não está escolhendo uma placa, um nome, uma pessoa, um guru espiritual. O Senhor está escolhendo um povo guardado, separado, alimentado com pão e água em toda a terra. E aí a gente começa a ouvir, nossa, está tendo avivamento aqui, avivamento ali, tem gente se reunindo, buscando a restauração do altar aqui e ali, e esse povo está orando as mesmas coisas sem estar conectado, e o Espírito Santo está fazendo. Que privilégio fazer parte do plano do Senhor, assim como Obadias. Que privilégio fazer parte de algo que o Senhor está gerando na terra, não sendo digno. Não sendo digno, eu não me escolheria, você não se escolheria, eu tenho certeza. Mas Ele chama quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E Ele começa a tecer o plano perfeito. E é um privilégio fazer parte de um pedaço disso. Eu tenho certeza que esse lugar, desde que nós recebemos a primeira palavra sobre isso, é um pedaço do plano que o Senhor está fazendo e movendo nessa terra. É um pedaço dessa região. Preparando a volta do Messias. Pelo próprio Cristo sendo revestido com a autoridade do Espírito Santo que fluía através do profeta Elias. Um tempo de avivamento, de glória, de milagres. Um tempo que sobrepõe os conceitos humanos. E é quando o Senhor começa a operar e todo mundo fica, que Deus está fazendo ali? É fulano, é ciclano, não pode ser. Tem que ser Deus, porque eles não iriam fazer. Tem que ser Deus. Deus está fazendo algo. Uau! Eu poderia estar só vivendo a minha vida normal, amando a minha família, indo no culto, fazendo tudo normal, mas a gente está acreditando num negócio pequeno assim, e tudo que Deus está gerando no mundo espiritual. E ao mesmo tempo eu fiquei, uau, Senhor, porque ao mesmo tempo que eu não me sinto preparado, mas eu sinto o privilégio que é ser levantado por Deus num tempo oportuno. Não tem preço. Tem milhares de pessoas vivendo suas vidas normais, e aí o Senhor pega os profetas e coloca na caverna, e o tratamento é um pouco diferente, é mais estreito. Parece que profeta é aquelas azeitonas bem grandes, sabe? Tem que gerar bastante óleo. Quando você acha que está tudo normal, você vai passar de novo pelo processo. E daí você fala, por que pra mim é tão difícil? Por que pra mim é sempre difícil? Por que eu não paro na igreja tal, na igreja tal? Por que as pessoas não querem me ouvir? Por que eu não sou compreendido? Você escolheu comer pão e água. Num tempo de escassez. Você foi levantado para esse tempo, para essa hora. E eu quero aproveitar essa palavra para repreender, em nome de Jesus, não pelo meu nome, todo espírito de dúvida que se levanta.
Todo espírito de legalismo, de incredulidade, em nome de Jesus, não tem poder para atuar no nosso meio sobre isso que o Senhor está fazendo. Senhor, protege com seus anjos cada um, guarda as casas, os lares, Senhor, as famílias de cada um. Protege as nossas vidas, Senhor. Guarda-nos em Ti, assim como o Senhor guarda os seus profetas. Guarda-nos em Ti, cuida de nós, dê livramento, Senhor. E faz a Tua obra, faz aquilo que o Senhor quer fazer. Porque o Senhor é especialista em fazer diferente. O Senhor é especialista em não estar dentro do quadrado da lógica humana. O Senhor é especialista em não se igualar, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano. O Senhor pode fazer do jeito que o Senhor deseja, da forma que o Senhor deseja, e com grande conhecimento e sabedoria que há em Ti, Senhor. Nós não sabemos, nós não somos presunçosos para dizer que temos o conhecimento e detemos todas as respostas, mas o Senhor é o Deus supremo em conhecimento e sabedoria. Nós não conseguimos sondar os seus pensamentos como nós cantamos aqui hoje. A Ti a honra, a Ti a glória, o louvor, o poder para todos sempre, Jesus. O Senhor é entronizado sobre tudo e sobre todos nesse lugar. E nós entregamos a Ti, Senhor, toda a autoridade, toda a legalidade sobre nós, Pai. O governo do Senhor sobre nós, Jesus. Em nome de Jesus. Em Atos 2 diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Falei para si que eu não quero ficar sonhando, não, eu quero ter visão. Que os jovens têm visão. Preparar um caminho reto. Para o pão ser repartido, a água ser liberada. Preparar um caminho reto para que ele venha. Para que ele não apenas viver preso apenas em escatologia, mas preparar o caminho, porque o reino já está em nós. É verdade. Preparar o caminho para que o Senhor venha fazer o que Ele precisa fazer nesse tempo, até a sua gloriosa volta, até o seu glorioso retorno. Preparar o caminho para que vidas sejam alcançadas, irmãos. Às vezes a gente está dando as nossas vidas e a gente não sabe quantas outras estão atrás nisso que a gente está fazendo. Quantas vidas o Senhor vai alcançar? E às vezes a gente acha que é tudo sobre nós, nem é, né? Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Mas nos ajuda a ser esse povo como Obadias, que se preocupa, mesmo num território idólatra, mesmo servindo numa casa que não respeita a adoração ao Deus vivo, mas ele foi encontrado com o coração certo, amando ao Senhor sobre todas as coisas, temendo ao Senhor desde a mocidade. Que lindo isso, né? Você pode ficar de pé? Obrigado, Jesus. A casa do pão está nascendo e você precisa saber onde você está. A casa do pão. Mais do que o nome de uma igreja, mas o que representa o pão vivo sendo repartido por nós, em amor, em graça, em comunhão, em fortalecimento, em suporte uns aos outros, em amor absoluto, em obediência devota, em ardente devoção.
para que Ele venha e faça o que Ele tem para fazer na vida de tantos e de muitos, não só na nossa. Amém? Amém. Queria chamar aqui a pastora Simone. Para encerrar orando por isso e declarando no mundo espiritual isso que foi liberado aqui. Senhor Jesus, mediante esta palavra, Pai, Cobre ela em intercessão ali nós atrás. queremos, ó Pai, declarar que caiu numa terra boa, Senhor. Ah, Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Que nós não sejamos esses legalistas, Senhor. Esses que só vê o mal. Olha os jogadores, Senhor, quantas vezes eu faço isso, Senhor. Ai, eu quero te pedir perdão, Senhor. Perdoe, Senhor. Olha os jogadores, pensamentos, ó Pai, contrários. Às vezes a gente julga, Senhor, no falar, no andar, nas roupas, até a cor da pele, Senhor. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a ser como esse profeta, Pai, sobre o pão, sobre a água, que nós sejamos esse que oferece, que nós sejamos verdadeiramente a casa do pão, Senhor, não só o nome escrito, porque tinha que ter um nome na igreja, não, Senhor, não, Pai, porque nós aprendemos que o profeta ele encarna a palavra, ele vive a palavra. Antes dela ser ministrada, o profeta ele vive essa palavra, Senhor. Oferecer o pão e a água, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra possa ser vida em nós, Senhor. Que nós possamos ser praticantes dessa palavra, Senhor. Ah, Jesus. Nós sabemos que através do Teu Espírito Santo que nos capacita e que nós conseguiremos, ó Pai, em comunidade, Senhor. Porque é na comunidade, é na comunhão, Senhor. É no ajuntamento, Senhor. É numa comitiva, Senhor, que nós conseguiremos, ó Pai, alcançar as vidas, alcançar famílias, alcançar cidades. Porque a Tua visão, Senhor, é sobre uma família, não é sobre o indivíduo em si, é sobre uma família. E eu sei, Pai, pela palavra que o Senhor liberou sobre nós, que aqui há uma família. Há uma família, Senhor, com pessoas diferentes, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes, tudo diferente, Senhor. Mas essa é a beleza, é a multiforme graça do Senhor. É essa beleza. É essa beleza, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. O Senhor fala na Tua palavra que nós devemos suportar os outros em amor. Não é suportar porque eu tenho que suportar, não, é dar suporte. É ser o suporte. Verdade. Assim como dizia Efésios, suportai-vos em amor. Senhor, nos batiza com amor, Senhor. Nos batiza com esse amor. Esse amor que constrange. Assim como eu fui constrangida uma vez por esse amor, eu fui constrangida. Quando eu era uma rejeitada, quando eu era brava, tempestiva, ignorante, ninguém dava nada pra mim. Mas um dia eu fui amada. E aquele amor me alcançou. Jesus, que nós possamos ser igual a você. Esse amor, o Senhor amou a prostituta, o Senhor desceu. Ah, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda como casa do pão a oferecer esse pão fresco, essa água da vida, que do nosso interior flua rios de águas vivas, rios de águas vivas, e que cada um daqui nessa noite possa sair, Pai, com essa palavra, viver essa palavra, transbordar essa palavra, até com aqueles, ó Pai, que oram contra, que são contra, que caluniam, que blasfemam, que são maledicentes. Que nós possamos transbordar esse rio de águas vivas e nós possamos oferecer esse pão da vida. Em nome de Jesus, muito obrigada por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida do Fernando, Senhor. Honra a vida dele, honra a casa dele, Senhor. O Senhor tem levantado essa voz profética, Senhor.
Senhor, obrigada, Jesus, obrigada, porque realmente o Senhor esconde os seus profetas. O Senhor usa Obadias para esconder os seus profetas. Obrigada porque o Senhor guardou essa casa até o dia de hoje. Obrigada porque todas as palavras foram liberadas sobre a casa do Fernando, sobre a Vanessa, sobre o Joaquim, ó Pai, tem se cumprido nesse dia de hoje. Senhor, fortaleça os teus filhos, ó Pai. Aviva a fé, Senhor. Proteja, Pai, tudo que guarda o nome deles, a casa deles, ó Pai, no nome de Jesus. E nós declaramos como casa profética a porção dobrada do teu Espírito sobre a vida dele, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigada, Senhor, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez nesse dia de hoje, por tudo ainda que o Senhor vai fazer, Pai. Nos dê, Pai, um final de semana abençoado em família, Senhor. Traga saúde ao físico, Senhor, ao corpo, ó Pai. Batiza com teu Espírito Santo, ó Pai. Libere dons, ó Pai. Libere experiências sobrenaturais, ó Pai, durante esses dias, ó Pai. E que nós possamos testemunhar os grandes feitos que o Senhor tem feito, ó Pai, através de nós e entre nós, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia.